pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. E hoje o mercado opera sem direção única, agora pela manhã, ainda refletindo o movimento de queda de ontem, com a possibilidade menor de quedas de juros nos Estados Unidos e Europa do que o ritmo em que o mercado vinha esperando. Lá na Ásia, hoje o fechamento até que ficou com um tom mais positivo, mas ainda longe de recuperar a queda acumulada do mercado chinês, que vem com um ritmo de atividade mais fraco e vem ameaçando o crescimento do país como se esperava depois do fim da Covid-19. Lá na Europa, o mercado está operando misto, com alguns resultados corporativos ajudando o lado positivo, mas com parte dos investidores se ajustando nas expectativas de quedas de juros. Ontem, inclusive, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, diz que queda de juros lá no bloco europeu só deve acontecer mesmo a partir de junho desse ano. Hoje, inclusive, vai sair a ata da última reunião do Banco Central da Europa e que deve dar mais informações sobre a visão e a expectativa do banco com relação a juros e também à inflação. Indo para o mercado americano, ontem o movimento seguiu a queda do início da semana. Lá ontem o Dow Jones caiu 0,25, o S&P caiu 0,56 e o Nasdaq terminou o dia com queda de 0,59%. Os dados de vendas do varejo e de produção industrial americana que saíram ontem vieram acima do esperado, o que aumentou a visão de que os juros lá pode acabar demorando mais para sofrer algum corte esse ano. Na bolsa de derivativos lá em Chicago, a CME, as chances de um corte de juros agora na reunião de março caíram de quase 80%, que era a leitura da semana passada, para 56% ontem. E com isso, as taxas de juros, principalmente as de 10 anos lá no mercado americano, fecharam com alta mais uma vez, o que acabou impactando a performance das ações na sessão dessa última quarta-feira. Bom, o setor imobiliário, que é mais sensível à curva de juros, teve ontem uma queda de quase 2%. Hoje, o presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, ele vai participar de 2 eventos e pode reforçar ou amenizar a visão de que os juros lá não devem cair tão cedo quanto se imaginava. Fora isso, na agenda americana também sai hoje os pedidos de seguro-desemprego semanal e o relatório de início de construções novas para o mês de dezembro do ano passado. Vamos atualizar as bolsas aqui, S&P Futuro sobe 0,06, Eurostock 600 sobe 0,25, lá em Londres o FTSE está subindo agora 0,07%. No Japão, o Nikkei caiu 0,04% e na China, o Xangai Composite subiu 0,43% hoje. O DXY, o dólar index, está caindo 0,15% e os juros de 10 anos do mercado americano também caindo 0,56%, cotado agora a 4,08% no anualizado. O petróleo está caindo, está subindo agora de manhã, o petróleo Brent agora sobe 0,5%, está cotado a $78,27 o barril, petróleo operando em alta hoje, depois que a OPEP informou que espera um aumento na demanda pela commodity nos próximos 2 anos. Também está ajudando nesse movimento de alta o aumento das tensões lá no Oriente Médio, com um contra-ataque que o Paquistão fez contra o Irã, em resposta aos ataques que o Irã fez contra o Paquistão no início dessa semana, o que ameaça envolver países produtores de petróleo nessa confusão. O minério de ferro hoje se recuperou um pouco, nas últimas sessões ele vem caindo lá na China, então nessa madrugada ele teve uma leve recuperação. Lá em Dalian, o minério hoje subiu 0,8% e fechou cotado aos $133,19 a tonelada, o que pode dar um respiro aqui para a Vale na sessão de hoje. Bom, por aqui, o Ibovespa ontem teve outra sessão de queda acompanhando o mercado global e fechou o dia caindo 0,6%, fechando cotado aos 128.524 pontos. Dólar teve leve alta de 0,1% e fechou cotado aos R$ 4,93. A nossa curva de juros ficou mista e fez o setor de varejo, que é mais sensível aos juros, também fechar sem direção definida. O PIB da China, que saiu ontem, que veio abaixo do que o mercado estava esperando, acabou impactando a nossa bolsa, principalmente dada a exposição às commodities. Na queda, o destaque ficou para 3R Petróleo, que caiu ontem quase 4%. Ainda no setor de petróleo, a Petrobras ontem fechou caindo 0,58% e a PetroRio caiu 1,8%. A Vale mais uma vez acompanhou a queda no minério de ferro na Ásia ontem e terminou o dia caindo 1,66%. Na alta, o destaque ficou para a SLC Agrícola, que teve mais um dia de valorização, subindo 3,6% depois que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu a previsão para a safra de soja de 2023 e 2024 aqui no Brasil. Para fechar, na agenda de hoje, o Banco Central aqui vai reportar o fluxo cambial mensal. E lá em Brasília, seguem as discussões em que o governo está tentando emplacar a reoneração da folha de pagamento para tentar aumentar a arrecadação. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com o presidente da Câmara, com Arthur Lira, para tentar negociar a aprovação dessa pauta depois do recesso parlamentar. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.